Seja radical com aquilo que te afasta de Deus. Seja radical com aquilo que te rouba do propósito de Deus para a sua vida. Shalom, povo de Deus, nós vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos e nós estaremos refletindo hoje exatamente sobre Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 42 a 48. Mas antes de começarmos essa palavra, eu gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder, para que essa palavra alcance outras pessoas e essa palavra seja instrumento de Deus para edificar a vida de outras pessoas no poderoso nome de Jesus. Seja generoso compartilhando essa mensagem com outras pessoas. A palavra de Deus diz assim em Marcos 9, 42 em diante: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se os teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Essa palavra de Jesus é uma palavra extremamente radical, uma palavra muito forte, muito incisiva, em que Jesus nos ensina a ser radicais com aquilo que nos afasta da presença de Deus, né? E ele começa falando sobre o perigo dos tropeços, né? O que é o tropeço? É levar alguém a pecar, é levar alguém a errar o alvo, é levar alguém a perder o foco da sua vida, o destino da sua vida, que é estar na presença de Deus. Jesus disse: se alguém fizer tropeção desses pequeninos crentes, desde que pode ser uma criança, pode ser um novo convertido, pode ser um simples servo de Deus que crê no Senhor Jesus, se alguém levar esta pessoa a se desviar, a se apostatar da fé, a se perder da jornada, melhor seria para esta pessoa se pendurasse uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar. Olha como Jesus é radical com isso. E agora ele fala sobre algo que pode levar você mesmo a se afastar da presença de Deus, algo que pode levar você mesmo a se afastar do propósito de Deus para a sua vida. Ele começa a dizer: se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, onde o fogo inextinguível, para o fogo inextinguível. Então olha que interessante isso, porque Jesus está dizendo: seja radical com aquilo que te faz tropeçar, seja radical com aquilo que te rouba de Deus, que te rouba do propósito de Deus, seja o que for, né? Jesus está usando uma palavra aqui forte, incisiva, justamente para que a gente entenda a seriedade dessa palavra, entenda o que a gente precisa fazer. A gente não pode ficar dando desculpa com aquilo que nos afasta de Deus ou com relacionamentos que nos afastam de Deus. Você sabia que todo relacionamento leva você para mais perto ou para mais longe de Deus? Todo relacionamento que você tem pode levar você para mais perto ou para mais longe de Deus. Os relacionamentos que você tem, os relacionamentos que você tem construído, têm levado você para mais perto ou para mais longe de Deus? Tem levado você para mais perto ou para mais longe do propósito de Deus para a sua vida? Então, se você percebe que um determinado relacionamento tem afastado você de Deus, tem levado você para mais longe de Deus, corta esse relacionamento, seja radical, ou seja o que for. Jesus está falando de arrancar mão, de arrancar olhos, de arrancar pé, que nos fazem tropeçar. Ele está falando que a gente deve se mutilar, é isso? Não é esse sentido, é no sentido de você ser radical com qualquer coisa que está te afastando de Deus, com qualquer coisa que está te afastando do propósito de Deus, com qualquer coisa que está te roubando de Deus. Pode ser as redes sociais, pode ser relacionamentos, pode ser pessoas. Nós precisamos ser radicais, cortando estas coisas da nossa vida, aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos leva para distante de Deus. Jesus fala aqui sobre o inferno. O que é o inferno? O inferno é a ausência total de Deus, lugar onde Deus não está presente na sua manifestação plena, é chamado de inferno, não é? Então, isso é inferno. Tem pessoas que já estão vivendo o inferno aqui na terra.
Claro que Jesus está falando do inferno eterno aqui, mas tem pessoas que já estão vivendo um inferno aqui na terra, por quê? Porque elas estão afastadas, totalmente afastadas de Deus e do propósito de Deus. Então Jesus está dizendo, seja radical com aquilo que te afasta de Deus, corte aquilo que te afasta de Deus, seja radical, não brinque com estas coisas, não seja morno. Jesus disse que os mornos serão vomitados da boca dele, lá em Apocalipse Jesus diz isso. Então seja fervoroso, seja quente, né? Seja fervoroso, não seja morno. Então você precisa ser radical com aquilo que te afasta de Deus, que te afasta do propósito de Deus. Ele diz, se o teu pé te faz tropeçar, corta, é melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se os teus olhos te fazem tropeçar, e se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, é melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançados no inferno. Quantas pessoas, quantos de nós podemos pecar por meio dos nossos olhos? Podemos permitir que os nossos olhos nos façam tropeçar, nos faça errar o alvo, nos faça perder a jornada, porque estamos colocando os nossos olhos em coisas que não devemos colocar, estamos olhando para aquilo que o Senhor não nos mandou olhar. E aí a gente se lembra da mulher de Ló, porque a Bíblia fala que Deus arrancou Ló e a sua família ali de Sodoma e Gomorra. Ele iria destruir, a ordem de Deus foi: parta, saia sem olhar para trás. E a mulher de Ló estava com o coração lá na cidade, o coração dela estava pegado lá, aquele lugar que seria destruído, e ela olhou. Então, por ela ter olhado para onde não devia olhar, por ela ter colocado os seus olhos onde não deveria ter colocado, ela perdeu a verdadeira vida, ela ficou para trás, ela perdeu a sua jornada. Então nós precisamos ser radicais com aquilo que nos faz tropeçar, nós precisamos ser radicais com aquilo que nos afasta de Deus. A pergunta é, o que está afastando você de Deus? O que está afastando você do propósito de Deus? O que está roubando você de Deus? Seja radical com isso, não brinque com essas coisas. A sua vida é muito importante para você brincar com estas coisas. Seja radical, amém? Que essa palavra possa abençoar o seu coração e que você possa estar firmado nessa palavra, sendo radical com qualquer coisa que está te afastando de Deus. Tem algum relacionamento que está te afastando de Deus? Corte esse relacionamento. Tem alguma amizade que está te afastando de Deus e do propósito de Deus para a sua vida, para aquilo que Deus sonhou com você, daquilo que Deus tem planejado para você? Corte essa amizade. Alguma situação, alguma tecnologia tem afastado você de Deus, do propósito de Deus, você tem percebido isso? Corte isso da sua vida. Seja radical, não brinque com coisa séria, porque Deus tem coisas lindas para você. Deus tem coisas maravilhosas para você em Cristo Jesus. Deus tem vida para você em Cristo Jesus. Deus tem bênçãos gloriosas para você em Cristo Jesus. E você precisa ser radical com qualquer coisa ou pessoa que te afasta de Deus e da presença de Deus. Que essa palavra guarde seu coração, uma palavra de advertência do Senhor Jesus para mim e para você. Que essa palavra guarde o nosso coração em temor diante do Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a sua família. Shalom, shalom, graça e paz.